Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais uma super live. Quero dizer a você que essa noite será maravilhosa. A temática é muito importante, muito relevante. E eu conto com a sua audiência, tá bom? Vai chegando, vai ficando por aí, vai divulgando, compartilhando também a nossa live. Tenho certeza que o assunto de hoje é bem interessante. Você vai aprender muito com a nossa convidada de hoje. Daqui a pouquinho eu vou estar já divulgando aí a nossa convidada de hoje. Conto com a sua audiência e com a sua participação. Claro, você também vai poder participar, vai poder fazer a sua pergunta, deixar o seu comentário e a gente certamente vai fazer questão de divulgar aqui na nossa live, tá bom? Já quero mandar um abraço a Ana Mendes Bono, acompanhando aqui a nossa live. Obrigado pelo carinho da audiência. 21 horas e 14 minutos sobre protesto do setor de eventos. O governo de Alagoas renovou essa terça-feira o atual decreto de distanciamento social controlado por mais 7 dias. Com isso, shoppings e lojas do centro de Maceió e de outros bairros continuam abertos até às 21 horas, todos os dias da semana. O governador é cobrado pelos trabalhadores do setor de eventos no diálogo para construir o calendário protocolo das atividades do setor. O setor de eventos foi o primeiro, né, a parar durante essa pandemia, né, quando iniciou a pandemia, e observa-se que será o último a voltar, né? Realmente, os profissionais desta categoria estão sofrendo muito com essa retomada que, infelizmente, ainda não aconteceu para eles, né? E aí eles estão sendo muito prejudicados. Infelizmente, esta é a situação. 1 hora e 15 minutos, mandando aquele luzinho, divulgando para a galera, pedindo para a galera acompanhar aqui a nossa live. Então, fica com a gente, se conecta com a gente, acompanhar lives bem legais. Já vocês falando de governo com um pouco nada de hoje, de professores profissionais da educação. Ainda trazendo informação para você que se conecta com a gente, que está acompanhando a gente agora. Um lugar para empreender e viver. Assim, é o Centro de Inovação do Polo Tecnológico CPT, localizado no bairro do Jaraguá, em Maceió, que representa um grande marco para a ciência, tecnologia e inovação do estado de Alagoas. E ainda outra informação para você que está acompanhando agora a nossa live. Alagoas registra 488 novos casos de Covid-19 e mais 18 mortes hoje. E ainda uma informação às 21 horas e 16 minutos. Informação muito relevante para você que acompanha a gente. Daqui a pouquinho a gente já vai dar início à nossa live. Já iremos chamar aqui a nossa entrevistada. Fique aí conectado com a gente que a gente vai trazer ainda uma informação importante para você que está sempre acompanhando o nosso trabalho. Circula nas redes sociais o link de um site que disponibiliza um suposto protocolo de tratamento preventivo da Covid-19. A página oferece receitas de medicamentos, inclusive recomendação de doses, estimando a medicação da população. E a prescrição de medicamentos são atos de competência exclusivo de médicos. Portanto, o conteúdo apócrifo é falso. Falso. Então, pessoal, fiquem atentos aí ao que eu acabei de dizer. Se de repente vocês verem isso em algum lugar, isto é falso. Certo? Vou tentar aqui já mandar aqui o convite para nossa.
Enviando. Aguardar aqui ela aceitar. Tá? Bem. Boa noite, Ana. Tudo bem? Tudo tranquilo? Boa noite, tudo jóia? Tudo tranquilo? E você? Ah, eu tô bem. Você consegue me ver e ouvir bem? Consigo. Tava picotando um pouco, mas agora tá mais estável. Tava bem Ah, picotando o seu certo. sinal. Ok, é a internet, né? A oscilação da internet. É. Muito bem, Ana. Quero já desde já agradecer a você, dizer que vai ser muito importante essa live de hoje, tendo em vista que essa semana eu escolhi alguns temas relativos aos professores. Ontem a gente falou sobre a vacinação dos professores. Como presidente do Sindicato dos Professores da Rede Particular de Ensino, aqui de Alagoas, foi muito interessante. Hoje, iremos já a partir de agora conversar com você sobre o papel, a importância do fonoaudiólogo, né, na escola. E na quinta-feira estaremos conversando com o farmacêutico e presidente do Conselho Regional de Farmácia de Alagoas, o Alexandre Correia, falando sobre a vacinação como um todo, né? Tirando as dúvidas do pessoal em relação à questão de cada vacina, e principalmente aí em relação à questão dos efeitos colaterais. A Ana Mendes, ela é fonoaudióloga, tem 21 anos de experiência profissional ininterrupta, não parou, né? Tem experiência aí no atendimento clínico com distúrbios de aprendizagem, atuação no serviço público e no privado, experiência na atuação em fonoaudiologia educacional, ensino regular e com portadores de necessidades especiais, experiência na orientação de pais no âmbito escolar, experiência na capacidade de professores e equipe gestora presencial e online, experiência na atuação preventiva com crianças no contexto da escola, realização de inúmeros cursos de atualização profissional na área escolar e da aprendizagem. E ela é fonoaudióloga e com certeza a partir de agora estará tratando sobre a importância, né, do fonoaudiólogo na escola. Ana, parabéns aí pelo seu currículo e pela vasta experiência. Tenho certeza que realmente, ao fazer o convite, eu tenho a certeza que estaria em boas mãos para a gente falar sobre esse tema. E aí eu já peço para que você se apresente e fale, né, de uma forma resumida, a importância desse profissional na escola. Eu que agradeço, né, Val, o convite, a oportunidade, né, é sempre um prazer e um privilégio todas as oportunidades que a gente tem de falar sobre a fonoaudiologia, de divulgar o que a fonoaudiologia pode fazer pelas pessoas. E aqui, né, falando no contexto da escola, no contexto da fonoaudiologia educacional, o fonoaudiólogo ele pode atuar em todos os segmentos educacionais. Então, desde o berçário, da educação infantil, o Fundamental 1, o Fundamental 2, o ensino médio, o ensino universitário. É que daí cada uma desses momentos da escolarização, o fonoaudiólogo vai ter uma atuação. Né? Então, no berçário, na educação infantil, vai proporcionar, então, o desenvolvimento de fala, de linguagem, os pré-requisitos para a alfabetização, lá no final da educação infantil. No fundamental, a questão, né, da produção de texto, da ortografia, da adequação da linguagem escrita. E no ensino médio e no ensino universitário, também a questão aí da efetividade da comunicação escrita, né, das habilidades todas aí, né, com a comunicação escrita e com a oralidade, com a fala. Acho que é importante também a gente frisar, né, que a fonoaudiologia começou lá na década de 1940 com as professoras preocupadas com a fala dos seus alunos, né? Então é interessante saber que a fonoaudiologia ela nasceu também nas escolas, né? Embora aqui no Brasil a gente é considerado uma profissão da saúde, mas a gente nasceu então nas escolas, dessa necessidade das professoras de trabalhar um pouquinho essa questão da fala, né, da comunicação dos seus alunos.
Uma outra coisa importante também é a gente colocar sobre a atuação, então o fonoaudiólogo sempre vai atuar em conjunto, então com o psicopedagogo, com o professor, com o colaborador, com a equipe gestora, né, sempre objetivando aí a eficiência e a eficácia da aprendizagem. Né? Então, o pessoal às vezes fala, né, o que o fonoaudiólogo entende de aprendizagem? Então, por definição, nós somos os profissionais que atuam tanto com a linguagem oral, com a fala, com a comunicação oral, quanto com a comunicação escrita. Então, na definição da nossa profissão, isso já está lá, né? Então, a gente tem os nossos conhecimentos na área de educação, de saúde, psicologia do desenvolvimento, psicologia da aprendizagem, orientação de família, audição, processamento auditivo central, cognição, linguagem, alfabetização, aprendizagem, desenvolvimento infantil. Então, são vários conhecimentos, então, que eles vão contribuir nesse processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, é daí que vem a questão do fonoaudiólogo na escola, na educação. Né? E uma outra questão também importante da gente frisar já logo nesse começo, é que a gente não faz, aqui no Brasil, a gente é proibido por lei ter tratamento clínico na escola. Né? Então, a atuação na escola é sempre no coletivo, é sempre preventiva, é sempre favorecedora da aprendizagem. Então, eu não vou atuar com uma criança especificamente, mas eu vou atuar com aquela classe, né, auxiliando com que todo mundo aprenda, com que todo mundo desenvolva as suas potencialidades, as suas habilidades, as suas capacidades, né? Então, a atuação é sempre aí no coletivo. Não sei se você quer fazer alguma pergunta, né? Eu falei um pouquinho desse panorama meio geral, né? E daí acho que a gente agora vê alguma pergunta ou falar um pouquinho das ações que a gente pode fazer na escola, daí você vê como que você prefere fazer. Né? Ótimo, muito bem. Você já trouxe realmente um panorama da atuação do fonoaudiólogo. Interessante você falar que ele surgiu na escola, eu acredito que não teria lugar melhor, mais fantástico do que na escola. E eu acho que não há uma profissão que combine mais, que tenha realmente um lugar, um espaço, um local garantido, uma vaga garantida, não tem outra a não ser o fonoaudiólogo. Por quê? Porque o professor ele usa a voz para trabalhar. Né? O instrumento do professor é a voz. As crianças também precisam utilizar a voz para poder se comunicar com o professor. E principalmente quando elas, assim, no início, que elas ainda não conseguem escrever bem ou ler bem, então se trabalha muito a oralidade. E aí quando a gente começa a trabalhar a oralidade com essas crianças, a gente começa a observar algumas coisas diferentes na fala, né, que podem ser da idade ou podem ser também alguma situação que a gente recorra depois lá na frente, né, a um profissional. E aí eu já lhe pergunto, quando é que o professor ele já acende aí o alerta aí e que realmente aquela criança, quando ela fala, quando ela se expressa, precisa de um fonoaudiólogo para corrigir alguma dificuldade que ela tenha na fala? Eu só vou fazer um gancho do que você falou, rapidinho, sobre a voz do professor, né? Acho que pensar na voz do professor é demais de importante, porque não é só a saúde do professor, mas é a transmissão do conhecimento. Então, a transmissão do conhecimento ela é dada nas aulas muito mais pela questão da oralidade, da fala. E a voz é esse som, é esse instrumento. Então, o que acontece? Se o professor está muito rouco, muito disfônico, né, e ele vai falar alguma coisa, e ele fala, boto! Se ele fala com algum esforço, e daí a criança erra a escrita, né, daí não dá para saber se ela errou porque ela não entendeu, ou se ela errou porque a voz do professor está muito alterada. Então, realmente, isso que você fala é demais importante. Com relação à idade que é importante a gente cuidar, então, da questão da comunicação.
a gente sabe que não só a fala, mas a linguagem, né? Vamos entender um pouquinho o que é fala, o que é voz, o que é linguagem. Né? Eu tenho uma questão comigo que todas as vezes que eu posso falar de fonoaudiologia, eu tento discriminar um pouquinho o que é cada coisa para que as pessoas entendam. Então, a voz é o som da nossa comunicação. A voz é o que a gente escuta, é o que as pessoas escutam. A fala são os movimentos que a gente faz, então, para falar. Então, se eu quero falar bola, eu vou fazer bó, eu vou juntar os lábios e depois a minha língua vai descer, lá. Né? Então, isso é o movimento da fala. E a questão da linguagem seria usar as palavras com sentido, num contexto, a construção da frase, então a questão sintática da língua, as regras do nosso português, considerar o outro com quem que eu estou me comunicando. Então, ora eu concordo, ora eu discordo, ora eu me espanto com alguma coisa que a pessoa diz, ora eu fico pensativa, né? Então, toda essa interação através da comunicação. E se a gente for pensar, então, em termos de sons da fala, a gente espera que até 4 anos e meio, 5 no máximo, dando aí um tempinho para as crianças, um tempinho a mais, a gente espera que as crianças estejam com todos os sons do português brasileiro adquiridos. Então, uma criança, a partir do Fundamental 1, que tem 6 anos, ela já tem que ter todos os sons adquiridos. Então, até a educação infantil, a gente ainda vai acompanhar o desenvolvimento, vai ver as particularidades de cada criança, se aquela criança já é para ir para tratamento clínico ou não, mas a partir do Fundamental 1, a gente sabe que já tem que ter todo mundo com a questão da comunicação estabelecida. Eu não espero que uma criança do Fundamental 1 ela saiba o significado de algumas palavras, como, por exemplo, o que significa crucifixo, né? Então, eu não quero que ela saiba o significado, mas ela tem que saber falar todos os sons da língua, né? Porque daí ela vai, então, organizar na fala para poder escrever. Como que a criança faz, né? Eu vou escrever bola, com o mesmo bola, B com O, bo. Então, ela vai organizar nessa fala para poder transferir para a escrita. Então, é muito importante que a partir do Fundamental 1 tudo já esteja resolvido e todos os sons bem estabelecidos, né? Então, a gente não pode ter mais dificuldade de fala a partir do Fundamental 1. E no berçário, na educação infantil, a gente acompanha e avalia cada caso, né? Observa-se no que você fala, é uma responsabilidade do professor quando ele usa a sua voz como um instrumento de trabalho, não só no cuidado que ele deve ter, né, que aí eu quero que daqui a pouco você fale, mas também no cuidado com o que ele fala e como vai chegar essa mensagem até o receptor, que é o aluno, né? Embora a gente percebe que, infelizmente, muitas escolas ainda é meio que aquele sistema ainda tradicional, muito conteudista, a pessoa às vezes passa muito tempo ouvindo o professor falar, mas eu acredito que quando o professor ele tem todo o cuidado na fala, ele sabe falar, ele é uma voz agradável, não precisa ser uma voz bonita de locutor, mas uma voz agradável, é uma voz que ele saiba bem se expressar, aquilo ali faz com que prenda a atenção da criança. Agora, imagina um professor que não consegue se comunicar bem, a criança também não vai ter interesse de assistir aquela aula, e aí a gente sabe que tudo o que acontece nesse contexto escolar com as crianças do Fundamental 1 fica marcado aí na memória dessas crianças, né? Se for positivo ou se for ruim também. A gente sabe, né, que na comunicação, né, tem uma grande distância entre o que eu falo e o que o outro entende. E todos os ruídos nesse meio da história, né? Então, o que sai da minha boca até o que chega no ouvido da pessoa tem uma distância. Ainda tem os ruídos, as questões de compreensão. E a gente tem mesmo, né? Então, por exemplo, a gente tem memórias de professores que falavam tão doce, tão bem, e a gente começou a gostar daquela matéria, daquela disciplina por conta do professor.
né? E o oposto também é verdade. Aquele professor que a gente até podia ser que gostasse da disciplina, mas que assim, ele tinha tanta dificuldade de colocar, de passar aquele conteúdo, e que a gente passa a odiar aquela disciplina. Não que o Eu tive. professor seja ruim, né? Ele pode saber muito, mas existe uma distância entre o que eu sei, o que eu consigo passar, né? É aquele tipo que a gente lê livro, às vezes fala assim, nossa, essa pessoa fala super bem, mas quando ela escreve o livro dela eu não compreendo nada. Ou ela fala tão mal, mas na escrita ela se expressa melhor e o livro dela é perfeito. Então é essa questão, né? E o professor tem que saber que a comunicação dele ela pode ser aperfeiçoada, ela pode ser aprimorada. A gente não é obrigado a nascer sabendo. Então, às vezes, algum professor fala assim, ah, porque eu não me comunico bem. Então, né? Mas você pode procurar um fonoaudiólogo. Hoje em dia, tanta facilidade aí com os atendimentos online, né? E a sua comunicação pode ser aperfeiçoada. Então, essa questão de organizar o pensamento, organizar o que vai falar. Então, assim, não dá para eu sair falando sem pensar. Porque daí fica aquela comunicação toda truncada. Tem que ter um raciocínio, eu tenho que ter uma a sequência lógica do que eu estou falando, eu tenho que ter alguns tópicos elencados, né? Então, cada um vai se comunicando de uma forma. Então, por isso que é importante realmente o professor saber que ele pode aperfeiçoar a comunicação dele, que ela não nasce, que ninguém nasce pronto, né? Nem os locutores do telejornal, da televisão não nascem prontos, eles vão aperfeiçoar essas habilidades todas, né? Muito bem, lembrando o pessoal que está acompanhando a gente, quem quiser pode ficar à vontade de fazer pergunta. Quero mandar um abraço ao meu irmão aí do Caricatura Estúdio, meu parceiro Júnior Freitas, também Gilzete, Vanúzia, a Flávia Barbosa, Missilene, Vanúzia, deixando aqui uma boa noite, João Vaqueiro, Portal TV Atalaia, Maria Mazé, Tainara Ferreira, acho que é Cirmani Frazão, Mendes, Mugnine, eu acho que deve ser no Nine, alguma coisa assim. Mel Sertanejo, um abraço, meu parceiro Lando, Aleluia, underline C, acompanhando aí o nosso trabalho. Eu não sei se esse exemplo é o melhor exemplo. Se não for, você pode me corrigir. Mas quando você fala nessa questão aí, e que tem pessoas que na oralidade ela não tem essa eloquência, não tem aquela voz, mas na escrita, no que ela escreve é fantástico. Eu lembro muito de Ariano Suassuna, né? Eu não consigo ouvir Ariano Suassuna sem dar risadas pela forma, o jeito, a voz dele, muito caricata, né? E em compensação, né, a escrita dele maravilhosa e também tem uma boa relação, a própria voz dele com o que ele escreve, sempre foi muito cômico. Então acho que ele tem o que falta na voz compensa na escrita, né? E tem uma certa semelhança também, que ele é muito cômico. Era muito cômico, na realidade. A gente vai sendo assim, né? Conforme a gente vai tendo mais experiência com a comunicação, seja ela falada, seja ela escrita, a gente vai aperfeiçoando, né? Então, assim, se a gente. Ah, como que eu posso aperfeiçoar a minha escrita? Eu posso ler bastante textos de qualidade, eu posso exercitar a escrita, né? Então, eu posso tentar fazer o acompanhamento com fonoaudiólogo, como eu estava falando agora há pouco. Então, tudo dá para a gente trabalhar. Então, o fonoaudiólogo não vai cuidar só do problema, da patologia, da alteração, mas vai cuidar também do aprimoramento das habilidades comunicativas. Então, quem quer melhorar, também dá para a gente melhorar. A oralidade, né, a fala, a linguagem, a escrita, a expressividade, né, essa impostação da voz, então tudo é passível de melhora, né? E tem pessoas que são assim mesmo, né? Uma coisa complementa a outra, né? A fala, uma escrita que complementa a fala, e assim a gente vai indo, né? Eu lembro de um professor que eu tive na época, quando eu estudava no. Hoje é IFAL, né? Na época era Cefet, que ele era professor de física. Além da metodologia, né, que ele utilizava na época, ainda era um pouco muito arcaica, a voz dele também não ajudava, né? E ele gostava, eu percebi que ele gostava de fumar. E a gente sabe que o cigarro, né, a nicotina, ela prejudica muito. Então,
quando você falou a questão do professor, então realmente ele não dava muito ânimo, muita vontade de você estudar física com um professor que tinha essas dificuldades. Já ter outro caso de um professor com uma voz também que não era bonita, não é? Mas era uma voz engraçada, assim, parecida com a do Ariano Suassuna. Era um professor de história e me fez gostar de estudar história. Inclusive, tirei 10 na prova dele. Diziam que ele não dava 10 para ninguém e eu acabei tirando 10, que me dediquei muito. Então, eu acredito que a voz ela tem realmente essa importância tão grande a ponto de a gente gostar tanto de ouvir a pessoa falar, de a gente fechar os olhos e ficar só ouvindo a pessoa falar. Sim, isso, né? As nossas emoções, elas estão muito ligadas, né, na percepção da comunicação. Então, da mesma forma que a minha memória, o centro da memória no cérebro, ele está relacionado. Então, por exemplo, quando eu sinto o cheiro de um perfume, eu lembro de uma pessoa, eu lembro de um lugar, né? Então, o olfato e a memória, eles estão muito próximos no cérebro, o que me faz, né, lembrar de alguém, lembrar de uma situação, lembrar de um momento da vida, com a comunicação também, né? O que é afeto. E da mesma forma do lado negativo. Então, quando o professor é muito ríspido, né, muito rígido, né, a gente também tem essa lembrança negativa, né, de uma coisa que não ficou bem estabelecida. E a gente poderia até gostar daquela disciplina, gostar daquela aula, mas a gente não consegue porque, né, falta alguma coisa ali na comunicação daquele professor, né? É verdade. E como é que o professor, em sala de aula, ele observa que a criança, aquela voz daquela criança, ainda é característica da idade dela, que ainda está em desenvolvimento, porque pode acontecer de, erroneamente, o professor achar que aquela criança, a forma como ela fala, não condiz mais com a idade e, de alguma forma, até falar algo que venha deixá-la meio constrangida, né? Isso pode acontecer. Porque tem pessoas que a gente percebe que, mesmo passando com o tempo, a voz dela ainda continua aquela voz meio infantil, meio meiga demais, muitas vezes, como às vezes é até a professora, né? Na questão próximo da adolescência, né, a gente vai, então, com a questão hormonal, a gente vai ter a muda vocal, né, e os homens vão, então, os meninos vão assumir uma conformação de voz mais do homem, mais grave, mais grossa, e as meninas vão assumir, então, a voz mais da mulher, mais afinada, mais fina, né? Então a gente sabe que na pré-adolescência, na adolescência, a gente vai ter então essa muda vocal, né? Então a gente, mas sempre que o professor tiver dúvida, ele pode, né, ter um fonoaudiólogo que ele encaminha para avaliação e sempre deixar claro, né, que a avaliação fonoaudiológica não quer dizer que a pessoa vai precisar de tratamento. Né? Quer dizer que a gente vai avaliar para ver se está tudo bem, se está tudo correndo como a gente espera para o desenvolvimento. Se vai ter que fazer tratamento ou não, são outras questões, né? É outra questão, é outro aspecto. Mas a avaliação fonoaudiológica não quer dizer que todo mundo que passa pela avaliação vai ter que entrar em tratamento, né? Então é isso que a gente frisa, né, e deixa claro para as pessoas entenderem como que a gente cuida um pouquinho, né? Então, sempre que o professor tiver dúvida, né? Então, daqueles alunos que, por exemplo, né, os meninos estejam com a voz já lá no Fundamental 2, no final do Fundamental 2 e com a voz ainda muito de criança, né? Então, sempre é bacana, né? Tá indo lá e tá verificando o que dá para fazer para melhorar, mas encaminhar para avaliação mesmo, que daí é a forma que o fonoaudiólogo tem de até de orientar esse professor. Uma outra coisa importante da gente falar também, que a gente tem muitos casos na comunidade escolar, é a questão da fluência, é a questão da gagueira, né? A gente sabe que a gagueira não tem cura, mas ela tem tratamento, né? Então a gente sabe que a gente precisa desenvolver nas escolas uma consciência para o tratamento da gagueira, para acolher esses alunos, para a escola aprender a lidar com esses alunos, né, para orientar essas famílias. Então, essa é uma outra questão. Então, a gagueira é uma coisa, né, ela está mais ligada na fluência, no ritmo, né, da fala,
E a voz é outra coisa, muda vocal, está mais ligado com o som, com o que eu escuto. Então, eu acho que são duas questões que a gente precisa ficar muito atento. E daí, além disso, as questões dos distúrbios de aprendizagem. Então, crianças que vão trocar letras na escrita, crianças com dificuldade, alunos com dificuldade de organizar a produção escrita, então que não faz parágrafo, não usa pontuação, escreve tudo de uma vez só, uma dificuldade muito grande de produzir texto, isso tudo da competência do fonoaudiólogo, né? Nisso tudo o fonoaudiólogo pode ajudar, se a questão é só na escrita ou se a questão é também na oralidade. Então, a gente vai atuando no que a gente for necessário. Então, lá na educação infantil, a gente dá todas as ferramentas para aquela criança se desenvolver bem, adquirir o aprendizado e dar conta de aprender a ler e escrever e se alfabetizar. Mas se por um acaso ela passou, então, por essa fase e ainda tem alguma troca na escrita, alguma questão da oralidade, como alteração de voz, alteração de fluência, a própria gagueira, a gente vai trabalhar, então, para ajudar, né, e para solucionar, porque a gente sabe que alterações da comunicação, a gente não sabe que profissão que aquele aluno vai ter no futuro, né? Então, a gente não pode deixar ninguém com distúrbio de comunicação, porque a gente não sabe se a pessoa vai ter uma profissão de locutor no futuro. Como que a gente vai fazer, então, com aquela dificuldade, né? Eu já atendi, assim, alguns pacientes que tinham distorção na fala, adultos, e daí vieram para terapia justamente porque ia ter uma promoção no emprego e a condição para ser promovido no emprego era acertar a questão da fala. Então, hoje as empresas também valorizam uma comunicação efetiva, uma comunicação eficiente. Então, para a gente, né, muitas vezes para a pessoa receber, então, aí uma promoção no trabalho, ela tem que melhorar a comunicação. Então, isso é condição. Então, a gente não pode deixar que aquela dificuldade persista até a vida adulta, porque depois, lá na frente, a gente vai precisar resolver isso para a pessoa ter sucesso profissional também. Então, quanto mais antes a gente resolver e quanto mais antes, né, quanto mais cedo a gente cuidar, sempre melhor é, né? Eu estava observando seu Instagram no dia que eu fiz o convite, né, que acabei. A gente vai olhando o Instagram e de repente aparece lá, aparece lá você. E aí eu fui olhando e eu li muitas postagens. E o interessante, eu vou lhe confessar, o interessante é que eu fui olhando as postagens, vi muitas postagens em relação à questão do português, né, a escrita. E aí eu procurando alguma coisa em relação à fonoaudiologia de fato. E aí eu vi que realmente você informa muito, você traz muitas informações em relação à escrita, né, em relação à nossa língua. E aí você falando, aí eu vejo que realmente o fonoaudiólogo, ele também tem esse papel, né? Ele tem essa importância de trabalhar a escrita, a linguagem, né? E aí na escola é fundamental esse papel, esse trabalho de vocês aí. O que eu acho que tem que ficar claro, né? Até a semana passada foi no dia 21 de maio, foi dia do profissional de letras. E daí eu fiz a semana toda, né, no meu feed, os posts eram sobre a língua portuguesa. Então, de segunda até domingo, eu fiz todos os posts. Mas o que eu acho que tem que ficar claro é que o fonoaudiólogo não é professor de português, né? Então, eu acho que isso é a primeira coisa que tem que ficar claro. Eu posso, até como fonoaudióloga, ter uma graduação a mais e daí me formar em letras, mas o fonoaudiólogo, só com a nossa formação, a gente não é professor de português, mas a gente usa os nossos conhecimentos de linguagem, de cognição, de processamento auditivo, de habilidade metafonológica, né, da própria linguagem, da questão sintática, semântica, discursiva, pragmática, para auxiliar tanto nos distúrbios quanto no aperfeiçoamento da linguagem escrita. Então, acho que fica muito claro que a gente não está aqui competindo com o professor de português. Se você falar comigo, assim, alguma conjugação de verbo, provavelmente eu não sei todas de cor. Eu não sei todas as regras do português de cor, né? Mas a gente vai, então, trabalhando com a comunicação, com a efetividade da comunicação, com a eficiência, né? Um termo que eu gosto muito é o escritor competente e o leitor eficiente.
né? Então, compreender, conseguir fazer uma leitura, compreender o que a gente lê, escrever com eficiência, conseguir transmitir a nossa ideia para o papel, que eu acho que é isso que falta hoje em dia para os alunos, né? Às vezes eles até têm a ideia, mas não conseguem, então, colocar no papel aquela ideia, né? Então, isso é bem importante da gente pensar, que a gente não vai ser professor de português, mas a gente vai trabalhar com a estruturação do texto, com a organização e com a comunicação que aquele texto vai trazer, né? Se ele vai conseguir comunicar uma ideia ou não. Então, fazer essa divisão eu acho que é bem importante para os professores de português não acharem que a gente está aí, né, no meio do trabalho deles. A gente não está no meio do trabalho deles, a gente está na nossa área, né? Outra coisa que eu queria que você trouxesse aí para a gente é em relação a quais são os cuidados que devem ser feitos, as dicas, né, para a gente cuidar da nossa voz. A gente sabe, né, que tem algumas questões de saúde vocal que elas são mais gerais, né, e algumas que são mais específicas. Então, um pouco, às vezes é mais ligado nas questões específicas e individuais de cada pessoa, e algumas dicas são mais gerais. Mas, de alguma forma, então, né, hidratar sempre a prega vocal, que é isso que você está fazendo aí o tempo todo, né? Então não adianta eu acordar de manhã e tomar uma garrafa de 1 litro de água, porque aquela água vai passar pela minha garganta e daqui a pouco me dá vontade de ir no banheiro, eu vou no banheiro e pronto. A questão é que eu tenho que molhar a garganta, então pequenos goles e de forma constante, né? Para quem tem a questão do canto, então cantar até onde a voz fica confortável, né? A questão do cigarro e do fumo, a gente sabe, do cigarro e da bebida alcoólica, a gente sabe que é um complicador aí para a questão da saúde da voz. Então, o cigarro, né, ele deixa aquele pigarro constante aí dos fumantes. A bebida alcoólica vai fazer, então, uma anestesia de trato vocal. Então, a gente sabe que não é adequado, né, para as pessoas que trabalham profissionalmente com a voz, incluindo o professor. Outra coisa é falar mascando chicletes ao mesmo tempo. Então, tem algumas pessoas que eu não sei como que conseguem dar aula mascando chicletes ao mesmo tempo que estão dando aula, né? É humanamente impossível você conseguir ficar na boca com o tanto de dente que a gente tem e mais uns chicletes ainda. Controlar, né? A deglutição da saliva, a articulação das palavras e para não engolir os chicletes. Então, é muita habilidade de boca que tem que ter. Então, não é adequado dar aula mascando chicletes. Alguns paliativos para a voz, a gente sabe que eles só mascaram o esforço vocal. Então, por exemplo, mel, gengibre, sprays que deixam a garganta mais anestesiada, bala de menta, né? E as pastilhas todas, a gente sabe que elas anestesiam a garganta e que eu consigo falar bastante, falar com força, mas depois no final eu vou estar então com a minha voz bem rouca, bem aí debilitada, né? Então tentar, né, embora o professor seja alguém que usa muito a voz, então tentar alternar momentos de uso da voz e de uma aula menos expositiva, tentar alternar com outras atividades que a voz seja um pouco poupada, para a gente não ter aí tanto uma sobrecarga, um esforço maior, né? Como é que funciona aí vamos dizer que o processo pelo qual o professor ele detecta algum problema, que aí eu acredito que tem que ser uma coisa muito persistente, e aí ele observa aquele problema na criança e faz o encaminhamento para a fonoaudióloga. E antes de você responder, eu lembrei que na época, eu também sou professor, e na época que eu estava estagiando, eu percebi que na sala de aula tem uma criança que ela não conseguia verbalizar de maneira nenhuma. Ela tentava, a gente percebia que ela até se esforçava, mas não emitia som. E aquilo me intrigou. E depois eu perguntei, né, professora, e ela disse que a mãe também tinha esse problema. Só que aí, como eu estava estagiando, não podia interferir na rotina da
sala de aula, nem poderia dizer à professora o que ela deveria fazer. Comentei com a minha professora na época e aí fiquei pensando, na minha opinião, que ela poderia, né, tentar ver uma forma de ajudar a mãe para que a mãe ajudasse a criança e as duas fazer algum tipo de terapia, algum tratamento, procurar um profissional fonoaudiólogo para ver onde é que estava o problema, né? E de repente aquela que o problema da criança era porque a mãe tinha e veio, né, ela já nasceu com aquele problema e seguiu aquele problema da mãe, ou se de repente a mãe tinha alguma dificuldade e a criança, como ela acompanha a mãe, acabou também não desenvolvendo bem a fala e ficou naquela situação. Esses casos que são muito individualizados, a gente tem que mandar, solicitar avaliação mesmo, né? Porque daí a gente vai ter que investigar por que que essa criança não está falando, ou por que que essa mãe não está falando, o que que acontece, se é uma questão auditiva, se é alguma questão, né, de funcionamento aí do trato vocal mesmo. Então a gente vai ter que avaliar e daí verificar no que a gente pode colaborar realmente, né? Não dá para a gente falar assim de uma patologia que é muito específica sem a gente conhecer o paciente, né? Então, eu sempre falo, né, que eu prefiro pecar pelo excesso. Então, se a gente pecar pelo excesso, a gente vai então avaliar as crianças, ofertar o tratamento melhor que a gente puder, né? Aí em Alagoas a gente tem um CISAL, né, que tem o curso de fono, que tem a clínica escola, que tem tratamento gratuito, né? Então, o pessoal fala assim: ah, mas não tem dinheiro para fazer fono. Então, mas precisa procurar na sua cidade aonde que é o equipamento gratuito. Então, aí em Maceió tem a Uncisal, que tem a graduação em fonoaudiologia e tem a clínica escola. Em algumas outras cidades, nas prefeituras, tem fonoaudiólogo. Alguma instituição, então, às vezes a PAI, que eles aceitam para tratamento das crianças. Então, buscar, então, aí nessa questão, os equipamentos, né, do município, onde que é possível avaliar. E daí, para poder dar seguimento. Então, alguns municípios vai ter que ter, por exemplo, o encaminhamento do médico do posto de saúde, do pediatra ou do clínico geral. Então, vai ter que daí procurar para cada município, né, como que funciona, então, em cada local, como que funciona essa dinâmica do atendimento. Mas é só procurar direitinho que tem atendimento gratuito. Ah, porque tem fila de espera. Sim, tem fila, mas uma hora vai chegar a sua vez. Então, coloca o nome na fila, que uma hora chega o nome, chega a vez da pessoa. E hoje em dia a gente tem os tratamentos online, os tratamentos presenciais, a gente tem aí uma facilidade muito grande de tratar, né? A pandemia veio ensinar para a gente que às vezes é possível. Eu encerrei agora, o mês passado, um paciente de Roraima, né? Então, o paciente estava lá longe e a gente, pela tela, a gente trabalhou, né, por um tempo. Então, a gente tem essa facilidade hoje em dia de estar conectado pela tela, pela possibilidade aí da telefonoaudiologia, do teleatendimento. Então, é possível, sim, né, tratar, é possível, sim, ter essa facilidade do atendimento, né? Eu detecto também uma criança que ela tem, como Eu você não tô te falou aí. ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Oi, tá me ouvindo agora? Uh-uh. Não sai o teu som. Tá me ouvindo? Eu acho que o microfone. Oi, oi, tá me ouvindo? Não, não te ouço. Te vejo, mas não te ouço. Acho que foi a internet. O som tá normal aqui. Vamos esperar um pouquinho aí só para retomar a conexão. Tá conseguindo me ouvir? Não, não te ouço. Te vejo, mas não te ouço. Eu acho que deva ser aí. Não, não ainda.
Ah, você continua ouvindo os dois. Eu acho que eu tive aqui alguma questão aqui na transmissão, então. A minha internet, deixa eu ver aqui a minha internet. A minha internet tá tudo certo aqui. Ouvindo os dois, é eu que não tô ouvindo, então. Minha internet tá cheia aqui, tá com sinal, com todo o sinal. O pessoal está dizendo que está Tá, vou ouvindo os entrar, dois. vou sair e vou entrar de novo. O Lando aqui está dizendo que está conseguindo ouvir os dois, né, Lando? Mendes também dizendo que continua ouvindo os dois. Eu acho que foi a internet dela que deu uma oscilada e ela ficou sem conseguir me ouvir. Eu também estou ouvindo aqui pelo fone do ouvido, o som está saindo normal. Agora sim te ouço. Agora, né? Pronto, Agora o pessoal disse que estava ouvindo nós dois. Mas eu acho que você é que já estava sem retorno. Estava me vendo, mas não estava. não Saiu, estava te ouvindo, né? saiu o áudio aí. Isso. O que eu, então, acredito, né, que a gente pode deixar como uma mensagem também da nossa live, da importância da escola ter um fonoaudiólogo como um profissional da equipe, né? Às vezes a escola investe na nutricionista, investe no psicólogo e esquece, então, de investir no fonoaudiólogo, né? Então, o quanto que é importante, né, em qualquer faixa da escolarização, seja lá nas crianças, que a gente vai, então, favorecer a comunicação, o desenvolvimento, o próprio aprendizado, né, nas crianças do fundamental, do médio, nas universidades, né, então o quanto que é importante, né, e fica aqui o meu convite para que as escolas tenham um fonoaudiólogo no seu quadro, né, de funcionários mesmo, que ele seja um profissional que esteja lá para auxiliar na adaptação de currículo, atividade para inserir os alunos, para capacitar professor, orientar pais, né, realizar atividades juntamente com os alunos, discussão de caso, acompanhar os alunos que vão fazer tratamento externo e que daí precisam, então, dar continuidade na questão do aprendizado, né? Então, eu acredito que é demais de importante que a gente invista, né, no fonoaudiólogo na escola. Hoje em dia, a gente sabe que se a escola não tem condição de investir no fonoaudiólogo como funcionário, mas pelo menos com alguns treinamentos focais. Então, um treinamento de voz, um treinamento de desenvolvimento infantil, um treinamento de aprendizagem, um treinamento de cognição. Então, que a gente possa, né, estar junto da escola, ainda que pelas plataformas digitais, pelo modo online, pela telefonoaudiologia, mas que a gente possa, então, capacitar essa escola para que a gente possa estar cada vez mais perto e auxiliando aí nesse processo de ensino-aprendizagem, de próprio desenvolvimento aí das crianças e dos alunos, né? Então fica aí a dica para todas as escolas, né, que estão com a gente aqui participando. Muito bem. Se a gente observar, é uma criança que ela tem uma certa dificuldade na audição, aquela criança que muitas vezes o professor está falando, aí ele, professor, o que foi que o senhor falou? Tem que estar repetindo, né? Ou às vezes você fala com ele, ele não ouve e percebe-se que realmente ele tem uma certa dificuldade na audição. Ele também pode apresentar uma certa dificuldade também na fala, por ele ter essa deficiência auditiva. Sim, a gente tem que pensar que a questão da audição, a gente pode dividir ela em dois aspectos. Então, tem a questão quantitativa. Então, a gente não fala hoje em dia, mas assim, eu ouço 30%. Antigamente falava assim, né? Meu avô escuta 40%. Ninguém escuta porcentagem. Ou a gente escuta, ou a gente tem uma dificuldade auditiva.
Então, né, a gente tem a questão quantitativa da audição, que daí sim, quando eu tenho uma flutuação, né, algumas crianças vão ter uma flutuação de limiar auditivo, e daí o que é essa flutuação? Hoje eu escuto, amanhã eu não escuto, hoje eu escuto, amanhã não, e daí eu não consigo, então, manter uma constância aí na questão do aprendizado, porque tem dia que eu ouço melhor, tem dia que eu não ouço melhor. E a questão também qualitativa da audição, que é o processamento auditivo central. Então, o que, que o meu ouvido faz com o que eu escuto? Então, por aqui entra português. O meu cérebro, ele reconhece como português ou ele reconhece como japonês, como russo, como chinês? Né? Então, que língua que meu cérebro está processando? Então, o quanto importante é que a gente detecte, né, se a criança tem uma dificuldade, se o aluno tem uma dificuldade que é na parte quantitativa ou na parte qualitativa, para a gente poder intervir. Então, algumas dificuldades na parte quantitativa, às vezes tem que fazer cirurgia no ouvido, usar a medicação, usar o próprio aparelho auditivo. Então, a gente vai verificar. E a parte, então, qualitativa, a gente pensar, então, na terapia, no tratamento. Então, a gente vai ter que verificar de que forma que é essa dificuldade, né? Por que que essa criança está desatenta? Por que que ela não está escutando? Né? Por que que ela não está prestando atenção? O que está impedindo que ela preste atenção no que do que está sendo dito na escola, né? E a gente sabe, e já muito foi falado, que muitos professores, uma grande quantidade, né, dos professores, eles se afastam temporariamente, ou pode até ser que seja definitivamente, quando não consegue mais utilizar a voz para trabalhar, justamente por problemas relacionados à voz, né? Então, quando você fala da importância, quando você fala que a escola deveria ter um fonoaudiólogo, eu acredito que a presença do fonoaudiólogo ali para orientar, para conversar, para dar uma consultoria, para dar palestras, para explicar ao professor como ele deve usar de forma correta e melhor a voz, poderia prevenir, né, o afastamento desses profissionais de educação, né? Eu acredito, né, Val, que não tem nada mais decepcionante, né? Então, o professor que gosta do que faz, ele estudou para ser professor, né? Ele estudou para aquilo. E daí ele afasta ou ele é readaptado. Então, ele vai trabalhar na biblioteca, ele vai trabalhar em outra área que não seja dele. Né? Eu tinha uma professora na universidade que ela falava assim que o bom fonoaudiólogo é aquele que não deixa nenhum professor ser readaptado, né? Então que vai trabalhar com a comunicação e vai dar conta, né, do professor realmente se comunicar adequadamente. Então eu acredito que é demais de importante. Se a gente for pensar, né, não é só o professor da sala de aula, mas um professor de educação física, por exemplo, que está lá na quadra, que é um espaço aberto, ele usa a voz, né, muito durante as aulas, um professor de educação musical que acaba cantando, né, no tom das músicas e acaba ficando aí, né, com alteração vocal também. Então eu acredito, né, o meu sonho é que nenhum professor seja readaptado e nem seja afastado. Né? Então, se a gente tiver fonoaudiólogo na escola, sim, a gente vai orientar, vai tratar logo no começo, se necessário, vai encaminhar, né, para tratamento esse professor, para que ele mantenha aí a qualidade da comunicação dele, né, e não tenha aí realmente que ser readaptado, que ser realocado aí no seu trabalho, né, que ele mantenha o trabalho dele como professor mesmo, né. Qual é a dica que você dá aí para o professor para que ele, ao utilizar a voz, né, ele consiga trazer de uma certa forma empatia, prender a atenção da criança e principalmente, né, crianças do primeiro ao quinto ano, que ainda são muito novas, que isso faça parte da sua trajetória, da sua vida e que lá ela lembre daquela voz, lembre da forma como aquela professora, né, ela trazia o conhecimento utilizando a sua voz e como se direcionava até a ele usando a voz, né? Uma coisa que eu acredito, né, é primeiro gostar do que faz.
né? Então, assim, você vê que a gente vai falando do que a gente gosta com muito mais facilidade. Então, se você me colocar aqui para falar sobre arquitetura, provavelmente eu vou estudar, eu vou falar, mas não vai ficar assim boa a minha fala, porque não é da minha área. Então, eu acho que, primeiramente, o professor deve gostar do que ele faz. Né? Então eu não estou aqui só porque não tinha algo melhor para fazer. Eu estou aqui porque eu quero ser professor. E daí, uma forma dessa comunicação ficar mais empática, ficar mais voltada para os alunos, é com relação mesmo à questão, né, de preparar uma aula mais dinâmica, de propor atividades que prenda a atenção dos alunos, né, a questão de não ser tão rígido, de ser mais flexível, mas colocar limite aí com firmeza para esses alunos, porque a gente sabe também que se a gente não colocar ordem na classe, aquilo vira uma bagunça total. Então, né, de virar a bagunça, mas é colocar com mais firmeza, né, a flexibilidade e a firmeza, a questão do afeto, do carinho, mas primeiramente gostar do que faz. Porque quando a gente gosta do que faz, tudo fica muito mais fácil, né? Então, não é porque não tinha nada melhor para fazer, foi lá ser professor, né? Então, eu já ouvi professores falarem, eu não suporto criança, eu odeio criança. Então, tá bom, então vamos trabalhar em outro lugar, vamos ver o que você gostaria de fazer, se você quer trabalhar numa loja, se você quer trabalhar na área de informática, vamos adequar, né? Então, eu acho que a primeira coisa é adequar melhor, né? Porque daí quando tudo tá bom, tudo começa bem, e daí a questão flui, né? E essa empatia é construída realmente com esses alunos, né? Verdade. Quero mandar um abraço à minha amiga aí, a Patrícia Gomes, professora da Rede Pública de Ensino de Rio Largo. Vou mandar um abraço a todos os professores de Rio Largo, que Deus continue abençoando vocês, e espero que estejam acompanhando todos aí, gostando também dessa live. E realmente está bem interessante, né? Trazendo muitas informações e nos informando, nos instruindo sobre a importância, né, do fonoaudiólogo na escola. Como os professores estão, a grande maioria, dando aulas online, passa muito tempo sentado, à frente de um celular, na frente de um computador. Muitas vezes não dá nem tempo de se levantar para tomar água. Quando toma água, toma pouca, ou às vezes não toma. E às vezes a pessoa está em casa, fica meio à vontade demais, acaba até não tomando. E qual era a dica que você daria em relação à alimentação para que esse profissional, quando ele for utilizar a voz dele, né, através do celular, através do computador e a imagem, ele consiga realmente falar melhor, ele consiga conduzir melhor a aula, né? E para que não fique uma aula nem sonolenta, nem ele também demonstre sonolência quando ele for falar, né? Principalmente no horário da tarde, que depois do almoço não tem quem resista. Aquela sonolência, né? Todo mundo tem uma sonolência depois do almoço mesmo, né? Mas tem alguns alimentos, né, Val, que eles vão, então, realmente interferir na produção e na qualidade da voz. Então, né, tem alimento que vai interferir positivamente e outros negativamente, né? Então, a maçã, por exemplo, é uma fruta que ela é adstringente e ela vai, então, relaxar. Quando eu como a maçã com casca, eu vou então engolir primeiro o caldo, depois a polpa e depois a casca, que eu vou ter que mastigar mais. Então eu vou então exercitar os meus músculos, relaxar, né, o meu trato vocal, e ela vai ser bastante interessante. Alguns alimentos, eles não ajudam. Então, por exemplo, o leite, o chocolate, o café, eles não são interessantes para que eu utilize esses alimentos durante as aulas. Então, nenhuma sala dos professores, no meu desejo, tinha que ter garrafa de café, né? Porque tomar café entre as aulas, né, é péssimo para a voz. Mas eu não sou dona do mundo, eu não sou dona da verdade, e as salas de aula vão continuar tendo café. E se o professor vai tomar Talvez café... seja o motivo de não ter o fonoaudiólogo, né?
Se tiver um né? fonoaudiólogo lá na escola, não vai ter café para o professor. Né? Mas tudo bem. Então, assim, se a gente não conseguir tirar o café da sala dos professores, mas que depois aquele professor tome muito mais água durante as aulas, que ele se hidrate mais, né? Então, Patrícia, você ama chocolate? Você, né? A Patrícia escreveu aqui que ela come bastante maçã, Eu ia mas falar do chocolate, e o chocolate também. isso, então, Patrícia, você pode continuar amando chocolate, né? A fonoaudiologia já teve uma época que a gente proibia muita coisa. Hoje a gente não proíbe. A gente só acerta a hora que você vai comer. Então, por exemplo, o leite, ele acaba, né, interferindo, porque a nossa prega vocal, que é onde, né, a gente tem, onde a nossa voz é produzida, o que que acontece? Ela é uma mucosa. Mucosa é tudo que é úmido no meu corpo. Assim como a boca, que tem saliva, a mucosa vaginal. Então, tudo que tem, tudo que é úmido, que é molhado, a gente chama de mucosa na anatomia. E daí a prega vocal, ela fica então, né, ela é uma mucosa e ela fica nadando numa secreção o tempo todo. E o leite vai então interferir e vai mudar a consistência dessa secreção. E daí pode ser que fique mais difícil para a prega vocal se mexer, né? Se a gente tem então aí uma situação né, dessa mudança no muco. Outra questão também do chocolate. O chocolate, ele tem muito óleo, né? Ele é muito gorduroso. Então, eu vou também acabar mudando aí a minha questão da minha garganta e não vai ficar tão fácil de falar. Então, você pode tomar leite com chocolate, por exemplo, de manhã, mas depois vai tomar água, vai comer maçã, para que né, esse efeito do leite e do chocolate não interfiram. Ou vai tomar leite com chocolate na hora que não estiver dando aula. O café, na hora do intervalo, você pode tomar, mas depois você tem que tomar muita água, né, para trazer aí uma qualidade de hidratação de prega vocal. Então, a cafeína não é nada legal para a voz. Mas se você não consegue ficar sem, então toma o café e depois aumenta a sua ingestão de água, né? Não pode substituir jamais, né? Tem gente que às vezes tá com sede, vou tomar água não, vou tomar um refrigerante, né? Vou tomar café, eu vou tomar um suco. E ali, às vezes, muitas vezes, pega um refrigerante geladíssimo e toma às pressas, depois volta para a sala de aula, né? Toma um café quente e volta para a sala de aula. Aí quando entra já na sala de aula, já entra já com a voz alterada, querendo falar. E aí eu acredito que realmente já vai gerar um problema, né? A questão, né, é que para hidratar a prega vocal é só água mesmo, né? Para hidratar o Não trato existe vocal. outro. Uma outra questão, né? Então, por exemplo, agora a gente já está na época do outono. Então, em alguns lugares acaba ficando mais frio, né? Então, às vezes a gente não quer carregar blusa, mas a gente tem que sair de manhã de blusa, voltar à noite de blusa, porque realmente está mais frio mesmo, né? Então, as escolas que têm ar-condicionado, então o ar-condicionado ele retira a umidade do ambiente, então não adianta só colocar uma plantinha lá com água para evaporar, eu preciso hidratar minha prega vocal. Então, as mudanças bruscas de temperatura também não fazem bem para a nossa voz. Então, é interessante que a gente tome água, que a gente se hidrate, porque só aquela evaporação de uma planta com água num local com ar-condicionado não é suficiente para hidratar o trato vocal de cada um de nós. Então, é importante que a gente use aí sim a questão da própria hidratação da gente mesmo, né? Muito bem, Ana. Eu quero agradecer a você, agradecer aí por você ter aceitado o convite e aprendemos de montão hoje com você. Foi muito bom, muito prazeroso. Você trouxe de forma bem simples, bem tranquila essa temática. Embora seja direcionada, mas importa a todos quando a gente fala de voz, fala da importância desse profissional hoje em dia, né? Principalmente como você já falou logo lá no início, em relação até à questão do próprio trabalho, quando em determinados momentos, para que haja uma promoção no seu trabalho, você precisa utilizar melhor a voz, você precisa ser mais comunicativo, então se você não for, fica complicado para você ser promovido. Então, esse profissional hoje, muito atualizado, é necessário hoje, realmente é necessário na escola. Então, espero que o recado tenha sido dado, o recado foi dado, espero que as pessoas tenham entendido a importância
do profissional, que as pessoas comecem agora realmente a contratar o profissional, comecem a inserir ele no seu quadro, né, de funcionários, porque tem uma importância muito grande na escola, cuidando dos professores e também dos nossos alunos. Eu que agradeço, né, a oportunidade, então é sempre um prazer, um privilégio falar da fonoaudiologia, da minha paixão pela fonoaudiologia, de tudo que a fonoaudiologia pode fazer pelas pessoas, e eu fico à disposição, né, se alguma dúvida, alguma questão, então, ou por direct, ou, né, na minha bio tem o link do meu WhatsApp, a gente pode conversar, né, se alguma escola tiver alguma dúvida e quiser, né, que a gente colabore com algum conhecimento, alguma orientação, alguma palestra, né, se eu não puder ir pessoalmente, a gente pode fazer hoje pelo método online, né, então eu estou também à disposição e espero, né, que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem, né, mandar e a gente vai respondendo e vai conversando. Mas eu agradeço a oportunidade, sim. Muito bem, Anne, vamos se organizar para em breve a gente voltar com você, trazendo outras temáticas, outros temas importantes para a gente poder abordar também aqui Isso, na nossa live, aqui no nosso com, Instagram. com certeza. Se for um tema, né, que eu tenha capacidade de falar, com certeza estou sempre à disposição. A gente trouxe o contexto da importância do fonoaudiólogo na escola, porque essa semana eu quis trazer algumas informações relacionadas à escola e aos profissionais da educação. Mas a gente sabe que o trabalho do fonoaudiólogo é um trabalho muito abrangente, né? E a gente pode trabalhar depois, quem sabe, uma live direcionada mais às pessoas que realmente sobrevivem da música, como os cantores, os artistas, né? Os atores que sobrevivem, que usam muito a voz e que muitas vezes também não têm esse cuidado e que precisam também desse olhar diferenciado aí do profissional de fonoaudiologia. Então, obrigado mais uma vez. A questão dos religiosos também, né? Os padres, os pastores, né? Os advogados, né? Então tem vários profissionais aí que acabam usando muito, né, da comunicação, da voz, e que seria interessante realmente, né, conhecer mais, poder trabalhar e poder aí favorecer as habilidades e os potenciais vocais de todo mundo, né? Se todos soubessem, né, se uma grande maioria soubesse a importância da voz e o poder da comunicação, né? Cuidariam melhor da voz. Com certeza. Deus abençoe. Muito Amém. obrigado, Ana. Um abraço. Eu que agradeço. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Conversamos com Ana Mendes, fonoaudióloga, trazendo essa temática muito importante, falando da importância do fonoaudiólogo na escola. Foi maravilhoso aí esse bate-papo. Mais uma vez agradecendo minha amiga Patrícia Gomes, representando aí os profissionais da educação do município de Rio Largo. Espero que outros profissionais também da educação estejam, né, que estiveram acompanhando aí a live, tenham aprendido e compreendido sobre essa temática. Tem uma relevância muito grande para os profissionais da educação, nesse contexto que a gente está falando aí em relação à escola. Pessoal, quinta-feira a gente tem uma live também bem interessante com o presidente do Conselho Regional de Farmácia de Alagoas, o farmacêutico Alexandre Correia, falando sobre vacinação, tirando as dúvidas sobre as vacinas, falando sobre os efeitos colaterais e as características das vacinas e tirando algumas dúvidas das pessoas. Um abraço, felicidades, muito boa noite. Lembrando que essa live vai ficar salva, você pode acompanhar, pode revê-la no nosso Instagram aqui no IGTV. Tchau, pessoal. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Patrícia. Sandrex Mara dizendo aí parabéns, Ana. Valeu, Deus abençoe. Tchau, pessoal.